Uma pergunta me intriga e me intrigava muito mais até um certo tempo, até que eu descobri muitas respostas para esta pergunta. A pergunta é: por que será que tantas mulheres trabalham, se dedicam, são focadas, mas mesmo assim elas têm certeza de que não prosperam? É sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui. Muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao Mulher Mais, ao Mulher Positiva. Meu nome é Aloysio Alves e a gente vai se conhecendo aqui durante a nossa conversa. E para quem não se inscreveu aqui no canal, inscreve agora, porque assim também você começa a participar. Aqui abaixo tem uma área de comentários, você pode digitar aí também suas perguntas, suas sugestões. Você pode, obviamente, discordar, concordar. Nós estamos aqui para dialogar. Há um tempo aí eu fiquei pensando numa maneira de poder dialogar mais com você. Até porque a vida de todos nós é muito corrida, não é, gente? Todo mundo correndo, horários cheios, compromissos, até parece que um dia não é suficiente para tanta coisa. Então eu ficava assim, muitas vezes terminava um workshop, um final de semana, porque sempre nos finais de semana, ou pelo menos uma vez por mês, eu faço um workshop, faço um trabalho terapêutico em grupo, e eu ficava pensando, poxa, tanta gente aqui, e eu gostaria de continuar conversando com elas fora da terapia, fora ali do workshop, também no consultório, né? Então, quando estou terminando um atendimento, fico pensando, né? Poxa, eu poderia conversar com essa pessoa sem aqui as formalidades ali do atendimento terapêutico. Então eu criei aqui esse canal, né, o Medicina da Alma, esse quadro Mulher Mais, o Mulher Positiva, para nós dialogarmos aqui. E eu quero dizer que o Mulher Mais, o Mulher Positiva não é somente para mulheres, é para todas as pessoas de boa vontade, para homens despertos, para todos que têm aí uma ponta de resistência contra esse machismo, esse patriarcado, essa arquitetura maldita de estruturas, né? Muitas estruturas que mantêm a mulher numa situação de subalterna. E nós entendemos que as mulheres precisam de autonomia. Então hoje aqui eu estou trazendo esse tema porque uma certa ocasião eu atendi uma mulher e era uma mulher que, se nós olhássemos assim, vamos dizer, a imagem que ela passava e mesmo aquilo que era real na vida dela, nós diríamos que era uma mulher bem-sucedida. Ela trabalhava numa multinacional, ela era uma profissional qualificada, recebia salários muito significativos e ela trouxe para mim uma questão que me deixou intrigado, e foi a partir disso, há alguns anos atrás, é que eu comecei a aprofundar, a estudar mais, a observar, a pesquisar para responder a isso, porque aquela mulher, mesmo tendo essas credenciais, tendo um super emprego, ela também tinha uma família legal, tinha filhos, 2 filhos, era bem estruturada socialmente, mas ela se sentia totalmente, vamos dizer assim, sem prosperidade. E no decorrer do tempo, né, dos encontros terapêuticos, eu pude ver que realmente, embora aquela mulher trabalhasse muito, desse duro na vida, fosse focada, fosse competente e entrasse até muito dinheiro na conta dela todo mês, ela não conseguia prosperidade. E aí eu percebi que não era apenas uma impressão que ela tinha, não. A questão da escassez na vida dela era algo real. Então você vê aí, que minha amiga, meu amigo, que nós estamos diante de algo muito curioso, muito desafiador, porque o conceito, a mentalidade de prosperidade, muitas vezes, ela não é o suficiente quando a pessoa, mesmo tendo uma carreira legal, tendo um negócio bacana,
e ela sendo socialmente vista como alguém bem-sucedida, nem sempre isso acontece. E aí entra uma armadilha, que não era o caso dessa pessoa que eu atendi há muitos anos atrás. Entra uma armadilha que muitas pessoas caem nela. Qual é? É de manter as aparências. Quantas vezes nós encontramos pessoas que adoecem psiquicamente, têm sérios problemas, muitas vezes de ordem física, dificultam muito as próprias relações familiares, relações com amigos, relações amorosas, porque elas lutam dia e noite para manter o que? Uma imagem. Mas esse não era o caso dessa pessoa que eu atendi aí há tantos anos que eu estou trazendo aqui. A minha pergunta hoje é essa: por que será que tantas mulheres se dedicam tanto, dão duro na vida, são focadas, têm uma posição profissional bacana, têm uma entrada de salário significativa, e por que será que elas não prosperam? Você está gostando desse tema? Nós estamos apenas começando. Se você está gostando, dá um joinha, dá um like aqui para ajudar o canal a crescer. Muita gente fala, poxa, Luiz, por que eu vou dar um joinha, dar um like? Para que eu vou curtir aqui essa conversa, esse vídeo? É porque a plataforma, ela entrega mais para mais pessoas quando recebe mais curtidas. Então você vai ajudar aqui o canal a crescer. Mas veja bem, eu quero entrar agora numa parte assim mais geral, mas ao mesmo tempo trazendo algumas respostas que eu fui descobrindo ao longo do tempo. Porque depois desse caso que eu contei, que eu estou contando aqui para vocês, eu já atendi aí centenas e centenas de mulheres, já passou de 1000 no caso, no consultório. E aí o que acontece? Eu pude então encontrar caminhos para atender de uma forma mais focada, mais customizada, mas descobri que tem alguns gatilhos, algumas armadilhas, alguns mecanismos inconscientes que pegam aí muitas mulheres. Então é nesse sentido que a gente vai trabalhar um pouco aqui. E então lembro para você, se você quiser comentar, anota, digita aqui nessa área logo abaixo, coloca as tuas perguntas, vamos participar. Para a gente dialogar, é importante você entrar aqui na conversa. Uma das coisas que eu descobri é que muitas das mulheres que estão numa situação que mesmo esforçando tanto, não conseguem prosperar, é porque elas estão focadas negativamente na escassez. Então, por mais que elas sejam competentes, trabalhem, façam tudo profissionalmente, elas ainda estão distantes de uma mentalidade de prosperidade. É claro, gente, isso tem a ver com a história de vida de cada uma, tem a ver aí com questões ancestrais, transgeracionais na família, mas o principal a mulher que está nessa situação que eu estou dizendo, trabalha muito, se esforça muito, é competente, tem entrada bacana de dinheiro e não consegue prosperar, normalmente, é quase uma norma, em princípio, ela está focada negativamente em quê? Na escassez. E isso tem raízes, pode ter raízes muito profundas. Ajudar uma pessoa a se libertar dessa mentalidade de escassez é preciso uma parceria forte, em que a mulher ela se comprometa, vou falar um pouco nisso, se comprometa muito, mas que também tenha um apoio profissional experiente, de algo que realmente gere aí resultados. Então esse é o primeiro ponto. Outra questão que eu descobri é que é preciso ativar os processos da mulher que está nessa situação. E que processos são esses? São processos de ela se reposicionar. Luiz, como assim reposicionar? Reposicionar psicologicamente. Mudar o mindset, a mentalidade, não é isso que nós estamos falando? Mudar o psicológico, mudar tudo isso. Por quê? Se ela não muda isso, ela também não consegue se reposicionar profissionalmente. Ela não consegue se reposicionar indo para uma posição em que o fluxo da prosperidade
possa beneficiá-la e não ela ser apenas um elo. Como assim um elo? Entre o dinheiro que entra, eu estou falando mais na prosperidade material, mas tem tudo a ver com a mentalidade, a nova mentalidade. E a parte material tem tudo a ver com a parte psicológica, você já sabe disso há muito tempo. Então é muito importante esse reposicionamento. E aí é que entra o que eu falei com vocês. É importante ter um comprometimento 100%. Nessa hora, quando eu proponho para as minhas pacientes, para as minhas clientes, quando eu proponho esse engajamento, esse comprometimento 100%, algumas estranham, porque muitas vezes esperavam que eu fizesse tudo. E não. Quando a gente está falando aqui em mudar o mindset, mudar tudo isso que nós estamos falando, que é alterar essa roda de escassez, essa falta de prosperidade, é importante que não aconteça bajulação. Eu não queria falar sobre isso aqui hoje, mas por uma questão até de consciência, uma questão profissional, preciso contar para vocês, fazer um parênteses aqui na nossa conversa. Muitas vezes mulheres chegam com essa mesma situação e elas se dizem muito decepcionadas porque muitas vezes embarcaram em propostas que encontraram por aí, a internet está cheia delas, são canoas furadas, ou seja, propostas de vencer esta escassez, propostas de se superar essa mentalidade em que não conseguem prosperar através de não esforço, de não fazer nada. Então não é bem assim. E elas me contam que quando elas recebem essas propostas de não precisarem fazer esforços, elas são muito bajuladas. Dizem, você é o máximo, você é demais e tal. Quer dizer, estão tocando e afagando o ego dessas pessoas. É exatamente o ego que está mantendo a mulher que trabalha tanto, que é tão focada, que é tão competente, que vai à luta, é o ego que está mantendo essas mulheres numa situação que não tem nada a ver, não tem coerência, ou seja, na escassez. Era para elas estarem onde? No estado, no modo de prosperidade. Então, cuidado com bajulação. É por isso que eu não bajulo minha paciente, meus pacientes, meus clientes. Eu sou muito franco, procuro ser respeitoso, delicado na forma de falar, educado na maneira de tratar, mas eu jamais passo a mão na cabeça, porque eu tenho convicção de que isso não vai ajudar ninguém. Então eu fiz esse parênteses aqui para lembrar para você. E o que está em jogo aqui na nossa conversa? A importância de quebrar padrões. E como eu comecei a falar ainda um pouco antes nessa conversa, tem padrões, pessoal, que vêm passando de uma geração para outra na própria família, certo? E às vezes um padrão de consumo, né? Um comportamento de um consumo exagerado, ou às vezes tem outras questões que não estão muito claras, eu prefiro até não falar nelas aqui agora para evitar se ferir, né, a sensibilidade das pessoas. Mas existem padrões aí ocultos muitas vezes, tá? Outra questão importante é que a pessoa, ela queira sair desse estado de ilusão que ela está. Então eu já atendi, por exemplo, empresárias, né, que chegavam para mim e falavam, olha, eu tenho aqui o faturamento tal todo mês e aqui quanto que é minha conta bancária? Zerada. Mal conseguiam equilibrar as contas. Então, se tinha um faturamento e realmente estava comprovado tão alto, não tinha a menor lógica, né, que ela não tivesse prosperidade, estivesse na escassez, mas era uma realidade. Quantas profissionais aí liberais, mulheres bem formadas, têm seus próprios negócios e não prosperam? Então é por isso que esse comprometimento exige também que eu não fique bajulando a pessoa, porque é muito sério o compromisso de ajudar alguém a sair desse modo da escassez. Então, essa questão da ilusão é fundamental a pessoa sair. E como que ela vai sair? Através do comprometimento, para ela criar uma nova mentalidade com os novos valores que a gente trabalha numa mentoria profunda, e ela então, ela quebra, ela muda esse padrão, porque muitas vezes inconscientemente
a pessoa que está na escassez e não deveria estar, ela fica até ofendida, como se quisesse proteger, olha que louco, proteger a ilusão que elas têm sobre a própria vida. Então, às vezes, reagem mesmo para manter essa ilusão. Então, aqui entram alguns pontos fundamentais para que a mulher possa realmente se soltar e liberar uma mentalidade de mais prosperidade. E aqui entram 3 pontos que eu vou falar por alto, só vou citar. A coragem, fundamental. A autoestima, isso é fundamental também. E aí a abertura. E aí você fala, para que a coragem? Para que a autoestima? Para que a abertura da mente? Para exatamente praticar, né, aquilo que é novo na própria vida. Porque se fosse para repetir a mesma coisa, não precisava passar pelo processo, né, por um processo que eu chamo de um processo de cura. Então hoje eu estou aqui trazendo para você nessa conversa uma reflexão em que eu trouxe a seguinte pergunta: por que será que muitas mulheres, mesmo trabalhando muito, se dedicando pra caramba, tendo competência, tendo uma entrada significativa de dinheiro em sua vida, por que elas não prosperam? Então é fundamental observar o que poderia estar por trás aí dessa questão, né? Então aqui é o ponto e o objetivo central da nossa conversa. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora no canal. Se você gostou desse papo aqui, compartilha com suas amigas. Aqui foi o Aloísio Alves e eu espero você na próxima sexta-feira, às 9h30 da manhã, no Mulher Mais, Mulher Positiva. Por hoje, fui. Até lá!